E, Bernardo, é um Flamengo desorganizado. É um Flamengo que leva a bola no alto de novo. Gol de cabeça de novo. É um Flamengo que sabe, você sabe, vai ter jogo do Flamengo em mata-mata, vai levar gol de cabeça. Então, são erros que se repetem e o Tite não acerta esse time. Já é mais de um ano de trabalho. Boa noite, Thiago. Espero que você esteja bem. Um abraço ao Rodrigo Viga, ao Fábio Piperno e ao Flávio Prado. Eu vou fazer um contraponto aqui em relação às suas críticas, ao seu desabafo, inclusive. Diante das circunstâncias, eu repito, o Flamengo precisava estancar a sangria. O Flamengo tomou uma pancada não jogando bulhufas contra o Botafogo. E que ele estancou em quê? Ele estancou o quê? Ele se classificou. Foi bola na trave o tempo inteiro. Vai ter babação de ovo do Tite hoje aqui? Não vai. O Flamengo levou um massacre. O Flamengo levou um massacre. Não jogou nada. O Flamengo foi ridículo. O Flamengo hoje foi um time pequeno. É por isso que o Tite continua fazendo isso. Porque ninguém critica. O que o Flamengo jogou hoje é patético, Bernardo. Não jogou nada. O Flamengo nada. Não estancou nada. Estancou, o Flamengo foi massacrado. O Flamengo se Ele foi massacrado pelo Bolívar. Mas não era pra se classificar. Não, teve bola na trave mais de uma vez. O Rossi foi o melhor em campo. Sim, o Rossi foi o melhor em campo. Então não estancou nada. O Tite foi sortudo, cagão. Mas jogar... O Flamengo dele continua sem jogar. Não, o Flamengo não jogou nada. Não estancou nada. Thiago, o Flamengo não jogou nada. Tá? O Flamengo jogou mal, o Rossi foi o melhor em campo com 7 defesas. O Flamengo deu 50 chutões, foram 50 no jogo, na altitude, como disse o Viga, tem que jogar tocando a bola. O Flávio Prado falou sobre isso na transmissão. Ponto. Travessão na outra linha. O Flamengo precisava sair classificado. O Flamengo tinha de se classificar. Você usou a palavra estancar. Ele não estucou nada. Foi o que você falou. O Flamengo, ele tem zagueiros de qualidade. Ele não sai jogando uma bola. Não, foram 50 chutões. Ele não sai jogando, o Flamengo não toca. É assim, toma Bolívar, pega a bola de novo, vem. Então o que eu digo é, ele não estancou nada. Ele foi sortudo, ele foi cagão, ele passou. Mas desse jeito o Flamengo vai passar até as semifinais, porque o Flamengo, até nisso ele é largo. Ele pegou vai pegar o Bolívar, o Peñarol. Agora vai pegar o Peñarol, que também não é um temido adversário. Que perdeu no Uruguai para o Nacional, que perdeu hoje pro São Paulo por 2-0. Tá? O time do Peñarol é fraco. Não estou falando de tradição. O Peñarol tem 5 Libertadores da América, é um time tradicionalíssimo, mas hoje esse time é ruim. Dá para imaginar o Flamengo chegando na semifinal? Dá. E aí, num confronto contra Botafogo ou São Paulo, não sei. É semifinal de Libertadores. Esse time do Flamengo já jogou mais do que vem jogando nessa temporada. Me lembro da goleada sobre o Atlético Mineiro. O Flamengo não jogou mal. Agora, o Flamengo está numa fase ruim. O Tite está numa fase ruim. Vejamos se vai ser uma fase ou se esse Flamengo vai ter tanque para chegar mais longe na Libertadores da América e na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Agora que se classificou, qual é a questão? É poupar na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro? Vai ter que fazer isso. O Flamengo é um time cheio de desfalques. Foram 7 na partida. E por que o Flamengo é um time tão morto também? Flamengo eu não vejo o Botafogo ser um time morto assim. Eu não vejo o Cruzeiro ser um time morto assim. Você tá certo. O Palmeiras é um time morto. Todo mundo fica cansado, todo mundo machuca. O Flamengo é um time hoje mal preparado fisicamente. Ele é. O Botafogo fez 5 jogos a mais do que o Flamengo na temporada. E o Botafogo está jogando mais bola do que o Flamengo. Se bem que o Luiz Henrique saiu machucado ontem, né? O Flamengo é um time que planejou errado a sua temporada. Planejou mal. Priorizou a Copa do Brasil, jogou contra o Palmeiras como se fosse final de Copa do Mundo e agora está estrupiado fisicamente. Mas o que eu digo em relação ao jogo de hoje, a gente está analisando o jogo de hoje. O Flamengo tinha de se classificar. Imagina o desastre, Thiago, que seria uma eliminação hoje para o Bolívar. Imagina o desastre. O Flamengo se classificou. E era pra ser. Foi um massacre do Bolívar. Mas não foi um massacre no Maracanã, no jogo de ida. Não foi um massacre. O Flamengo não jogou bem. O Flamengo não está jogando bem. Não estou falando que o Flamengo esteja jogando bem. Mas o Flamengo hoje tinha de se classificar diante das circunstâncias. 7 desfalques e essa altitude de 3.600 metros. Time mal treinado, pilhado. Sim. É o quê, Viga? Time mal treinado. Foi o que você falou. Aquela história de botar a linha de defesa em todo o cruzamento no bico da área vai dar M, como já deu várias vezes. Todo jogo de mata-mata o Flamengo leva gol de bola parada ou bola de jogada de bola. Todo jogo, pilhado. Todo jogo, a bola não pode entrar nas costas do Ayrton Lucas. Isso é treino, pilhado. Isso é treino. Todo lance
na bola nas costas do Ayrton Lucas, ou é perigo contra o Flamengo, é gol contra o Flamengo. Isso tem que ser treinado, isso tem que ser trabalhado. Você não vê esse trabalho do técnico Tite. São 6, 7, 8, 9, 10 desfalques. Não importa. A gente está falando de posicionamento, está falando de ajuste, está falando de encaixe. Isso não existe no Flamengo. E a gente vem cantando essa pedra há muito tempo aqui no Canelada, no microfone da Jovem Pan. A casa vai cair. O castelo de areia vai desabar a qualquer momento, porque é um time que está empurrando com a barriga, indo aos trancos e barrancos. Não transmite confiança. E fisicamente, pilhado. Hoje, tinha altitude como desculpa. Agora, você vê Botafogo e Palmeiras, que fizeram os 4 melhores jogos da temporada de 2024, e vê Flamengo e Palmeiras, a diferença de rotação é gigantesca. Então, tem um problema de preparação física, tem um problema de recuperação e preparação médica, e tem um problema de ajuste, de montagem de equipe. Ora bolas, se você tem esse tripé não funcionando bem, vai dar M. Eu tô gritando e tô cantando essa pedra. Não, e aí, Fábio Piperno, é o que a gente tá falando aqui. O Viga falou das atuações, eu vou mais além, que eu tô falando isso há muito tempo. Flamengo joga mal desde o jogo contra o Cuiabá. Flamengo empatou com o Cuiabá no Maracanã não jogando nada. Flamengo perdeu pro Fortaleza no Maracanã não jogando nada. Flamengo ganhou do Criciúma não jogando nada em Brasília. Flamengo ganhou do Vitória não jogando nada na Bahia. Flamengo levou um sacode, uma humilhação do Botafogo. Flamengo foi massacrado nos 30 primeiros minutos contra o Palmeiras. Não perdeu de novo pela sorte do Tite. Flamengo tá pedindo para acontecer alguma coisa. Tá passando aos trancos e barrancos. Mas o futebol tem que melhorar, Fábio Piperno. Claro que o futebol tem que melhorar. Tem um monte de fatores aí, né? O futebol tem que melhorar, o jogo coletivo tem que evoluir. Realmente dá assim, a impressão que o time não está treinando. É um momento em que perdeu muitas peças, então o elenco está muito desfalcado e é possível que também isso atrapalhe a rotina de treinamentos lá do dia a dia. Do ponto de vista, por exemplo, defensivo, tem algumas coisas que elas não são coincidências. Por exemplo, contra o Palmeiras, num jogo aqui em São Paulo, o Palmeiras, nesses 30 minutos iniciais, deitou e rolou enquanto tinha o Mike e o Felipe Anderson em campo. Quando os dois se contundiram e saíram no mesmo momento, aí o Flamengo conseguiu respirar, ter um alívio. Ora, por onde o Bruno Sávio e o glorioso Vaca atacaram hoje? Exatamente, enfim, no mesmo setor. É evidente que os adversários estão acompanhando isso, mas veja, se o diagnóstico todo mundo faz, é óbvio que o Flamengo também tem que fazer para exatamente neutralizar isso, melhorar a marcação lá por aquele lado. Então, há muitas questões a resolver, mas aí eu estou combinado uma coisa. Hoje, olhando pragmaticamente, tá jogando bem, tá jogando mal. Hoje não era para jogar bonito, hoje, ou enfim, jogar bem. E, honestamente, eu não esperava nada diferente disso. Ontem eu disse aqui que imaginava até que o Bolívar fosse ganhar por um gol. Hoje, olhando pragmaticamente, o que interessava era passar. O Flamengo estava muito desfalcado. Se ele está muito desfalcado, se ele não vem jogando bem, se ele tomou uma traulitada de 4 no final... Gente, mas vamos lá. Eu vou esperar vamos lá. Pra hoje. Eu vejo até no chat muita gente, tá desfalcado. Então vamos lá. Vamos acabar com essa palhaçada. Mas escuta, tá desfalque, não, tudo bem. Desfalque. O Flamengo tá desfalcado. É meio grave. O Flamengo tá desfalcado. Não tá. Mas então por que a gente enche tanto a boca pra falar que o Flamengo tem um grande elenco? A gente não. Todo mundo fala. Então faz o seguinte, se é pra construir um grande elenco, pra quando jogam os reservas falar que tá desfalcado, então bota só moleque da base, pô. Porque, vamos lá, reserva hoje, Léo Ortiz. Quanto custou Léo Ortiz? 9 milhões de euros, se eu não me engano. Ele é bom jogador. Reserva. Ele é bom jogador. Tava jogando. Tá jogando no meio de campo. Sim. Ele é zagueiro jogando no meio de campo. Davi Luiz, reserva. Zagueiro meteórico. Dos bons tempos. Mas calma aí. Hoje não é um bom zagueiro ainda? É um bom zagueiro, gente. É um bom zagueiro. Vamos lá, vamos falar outros reservas. Luiz Araújo foi contratado por uma fortuna também, se eu não me engano, 10, 12 milhões de dólares. Foi contratado. Bom jogador. A gente está falando de um time reserva que é um grande elenco. Então tem que cobrar também do time misto.
Porque o time misto do Flamengo é muito mais caro e tem muito mais jogador do que o time titular do Bolívar, pô. O Bolívar, por exemplo, em 2 jogos mandou 5 bolas na trave. Então, o time tem alguma coisa errada, mano, que não é de hoje. Só que vamos pegar o recorte de hoje. Avançar, ué. Vamos pegar o recorte de hoje, Thiago. De hoje, tá? Esqueça o passado. O Flamengo tinha que se classificar, não é isso? Não era isso? O Flamengo jogava pela classificação. Se classificou aos trancos e barrancos. Precisava se classificar. Qual seria o discurso se o Flamengo fosse eliminado hoje? Seria muito mais grave, seria muito pior, seria uma comoção muito maior. O justo seria isso, na minha opinião. Para mim, justiça no futebol existe quando o juiz, injustiça existe quando o juiz rouba para um lado e prejudica o outro. Né? Não foi o caso hoje. Até o Bolívar teve um jogador expulso no final. Agora, concordo que o Flamengo está aquém daquilo que pode mostrar. Agora, qual time no futebol no mundo tem reservas à altura dos seus titulares? Nem o Real Madrid. Ué, mas todo mundo vive o calendário do Flamengo. O Palmeiras já jogou com o time misto várias vezes. O Botafogo já jogou. O Botafogo perdeu o Júnior Santos, que era o principal jogador dele. Jefinho, o Júnior Santos e Eduardo. Sim. O Júnior Santos era o principal jogador do Botafogo. O Botafogo perdeu, recuperou, usaram o Luiz Henrique. Cresceu o Luiz Henrique, cresceu o Almada. O Botafogo achou o jeito dele de jogar. Mas aí a gente entra em outra história. Foram as 2 contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Cebolinha também foi caro. Tava jogando até se machucar agora. E se machucou. Sim, mas também foi caro. O Flamengo tem jogador caro que o Tite não faz jogar. O De La Cruz, 16 milhões de euros. Caro também. Cebolinha, caro. Léo Ortiz, caro. Vinha, caríssimo. Machucou. Sim, mas eles estavam jogando. Quando estão jogando, não estão jogando bem. Mas machucou. Machucou agora. Mas estava jogando nada. Diga, Viga. Você pode ser pragmático sem ser medíocre. Essa é a questão. Você pode ser pragmático, jogar com o resultado, com o regulamento debaixo do braço, mas não precisa ser covarde, não precisa ser medíocre. Pode fazer mais e tem a obrigação de fazer muito mais. E um outro detalhe, viu, Piriado? Acabar com esse nhenhenhen, com essa... Olha aí, de novo, essa basófia, porque dos 7 desfalques, 3 realmente são titulares no time do Flamengo. O Arrascaeta, o Pedro e o Cebolinha. Os demais não são titulares. Então vamos parar com essa história de que estava com 7 desfalques. Na verdade, tinha 3 titulares que estavam de fora e outros 4 jogadores que, eventualmente, são aproveitados pelo técnico Tite. Gente, tem muita coisa errada estruturalmente no Flamengo que leva a gente a desconfiar do que pode acontecer no Flamengo daqui para frente. Essa é a questão. Você não precisa ser um time acovardado, melindrado, que fica se autoflagelando ou testando a sua sorte ou o seu limite em todos os jogos. Ou não foi assim na partida contra o Palmeiras em São Paulo. O Flamengo não teve no limite para ser eliminado. Tinha que ser pragmático? Hoje não foi a mesma coisa. Deu a bola para o adversário e ficou lá atrás sofrendo e graças a uma grande atuação do Rossi, incompetência do outro lado, não foi eliminado. Tem que ser sempre pragmático? Então vale não jogar bem, ser mal treinado, ser mal preparado, ter problemas no departamento médico, ter 7 desfalques, mas tudo pelo pragmatismo. Eu concordo parcialmente, até a página 2, viu? Flávio Prado, o que mais te desagrada no Flamengo do Tite? Muito passivo o time. E sempre, né? Não foi só hoje, não. Até quando ganha, é um time passivo, um time... Ele joga muito lento, joga muito pro lado. Ele não é um time... O primeiro chute do Flamengo no gol hoje foi aos 90 minutos. Depois até chutou mais 2 vezes. Chutou 3 vezes no gol. Se você olhar a estatística, 3 chutes no gol e tal. O Bolívar deve ter dado uns 4, mas muito pouco. Realmente bem abaixo da expectativa do que esse time pode fazer com todas as dificuldades. A história da altitude tem influência, mas não é para não jogar futebol desse jeito. É um time realmente preocupado mais em não perder do que em ganhar. E aí não funciona. E realmente não é o futebol que a gente espera. É ruim. É um time que não vibra, não tem fibra. É um time que... Apático, né? Apático é uma boa palavra. Apático é isso. Realmente é um time apático em qualquer jogo. Ele é conformado. Ele não... Você vai, em algum momento ele vai arrancar, vai crescer. Não, ele fica naquela mesma toadinha o tempo inteiro. Realmente abaixo, bem abaixo do que esse elenco, que entendo que também está super valorizado, mas não pode jogar tão pouco. Realmente, se fosse um adversário com um pouquinho mais de qualidade, o Flamengo poderia ter sido eliminado hoje. Só hoje foram quantas bolas na trave? 3. Foram 5 no confronto, hoje foram 3. 3 hoje. 3 bolas na trave só hoje. E 5 nos 2 jogos.
Uma delas o Rossi pegou e a bola bateu na trave, né? Que ele ia falhar naquela ali. São 7 defesas do Rossi hoje. 7 defesas. Lembrou a atuação do Diego Alves num jogo contra o Defensa e Justiça lá atrás, em 2021, que o Flamengo venceu por 1-0. O Flamengo do Renato Gaúcho. Não se sabe como ele ganhou aquele jogo até hoje. B, agora, esse Flamengo do Tite, ele merece críticas pelas atuações. Sim. E aí, muito se fala, é difícil ganhar de time do Tite. Mas não tá ficando tão difícil, hein? O Flamengo tá perdendo bastante nos últimos jogos. É o pior momento do Tite à frente do Flamengo. Isso é indiscutível. Tá? Desde que o Tite chegou, teve ali deu uma derrapada no ano passado, né? Quando toma de 3-0 do Atlético Mineiro jogando no Maracanã. Foi uma partida horrorosa do Flamengo. Mas se a gente pegar o ano de 2024, esse é o pior momento do trabalho dele, tá? Tudo começa, volto a dizer, naquela partida contra o Palmeiras, aquela derrota por 1-0, que o Flamengo flertou com a desclassificação da Copa do Brasil. Passa pelo vexame, que foi um vexame surreal, a goleada de 4-1 para o Botafogo, e hoje pratica esse futebol ruim. Mas volto a dizer, o Flamengo precisava se classificar. O Flamengo se classificou. Vai jogar contra o Peñarol. É favorito contra o Peñarol. O que não pode fazer agora é priorizar a Copa do Brasil. Jogar a Copa do Brasil como se fosse final de Copa do Mundo, que foi o que aconteceu contra o Palmeiras. Não pode, não vai ter perna para isso, não vai ter gente para isso. E concordo contigo em relação ao Carlinhos. Carlinhos pode ser gente boa, tem uma história de vida legal pra caramba, mas não é jogador do Flamengo. Eu falo isso desde que ele foi contratado ao Nova Iguaçu. Tomei porrada pra caramba porque eu falei isso. Mas é um jogador que não tem condição de ser titular do Flamengo. Bruno Henrique... Nem reserva, né? Bruno Henrique... Nem reserva o Carlinhos. Não, reserva, às vezes tem uma história do reserva que uma hora ele vai entrar. Então nem reserva, tá? O Bruno Henrique poderia ser uma solução melhor, jogando como centroavante, né? Então, suponhamos que o Pedro não esteja recuperado, não vou nem falar do Gabriel, mas que o Pedro não esteja recuperado para a partida contra o Peñarol. Primeiro jogo contra o Peñarol. Bota o Bruno Henrique de centroavante. Coloca o Bruno Henrique como centroavante. Hoje ele mostrou, até cavando a expulsão de um jogador do Bolívar, que é um centroavante melhor do que o Carlinhos. Concorda? Não, isso aí não tem como não concordar, né? Que ele é melhor que o Carlinhos. Agora, sendo bem sincero, e aí eu pergunto pra você e pro Viga. A gente tá falando muito do Carlinhos porque a última atuação dele já foi pífia, como diz o Mauro César. Contra o Botafogo? Contra o Botafogo. E essa de hoje é assustador. Ele não ganha uma bola no alto, ele é alto. Ele não ganha uma bola na velocidade. Ele não acerta um domínio. É com todo respeito. Mas eu não vejo o Carlinhos com nível para ser jogador do Flamengo atual. Mas aí que tá o negócio. O problema não é o Carlinhos. O problema é que foi quem indicou o Carlinhos. Será que você entender muito de futebol para olhar um campeonato inteiro do dedicado Carlinhos e falar, puxa vida, esse cara merece um time de um status melhor que o Nova Iguaçu. Mas daí a esse time ser o Flamengo, o Palmeiras e tal, é um passo muito grande. Então é óbvio que foi uma contratação errada. Essas avaliações do Flamengo, elas estão sendo equivocadas aí de forma sucessiva há muito tempo. Agora, o Tite passa hoje, talvez, o pior momento da carreira dele como técnico de clubes. O Tite sempre foi um excelente técnico de clubes, ele sempre foi um acertador de times, foi assim no Corinthians 2 vezes, foi assim no Grêmio, mas ele tá me lembrando muito o Tite de 2016 do Corinthians, antes de sair para ir para a seleção brasileira. Sabe aquela fase do Corinthians em que contratou uma baciada lá, contratou, enfim, o Guilherme Queiroz, enfim, chama o Guilherme Augusto, enfim, o Giovanni Queiroz, enfim, o Giovanni Augusto, o Guilherme, aquela leva toda, e nenhum deles deu certo, o Marlone. Então, o Tite me lembra aquele momento de 2016, quando ele sai de uma fase em que tinha feito um belo Corinthians em 2015, aí tem que reformular o time e não consegue fazer. Então, ele tem que agora, sabe, ousar mais. O Tite já viu que não está dando certo. Agora tem que correr mais riscos. Só que também eu concordo com o Bernardo. Não dá para, nesse momento, querer jogar as 3 competições e achar que vai dar conta de tudo. O Flamengo vai pegar o Bahia na Copa do Brasil, né? Na semana que vem, já exatamente. É o primeiro jogo na Fonte Nova. Quer dizer, o Bahia que eliminou o Botafogo. Enfim, não é pouco. O decantado Botafogo, né? Exatamente, o Bahia foi lá. Então, não dá para imaginar que
puxa, agora que a gente passou pela Libertadores, respira, ufa, desce da altitude e vamos lá para Salvador e vamos passar o rodo. Não vai ser assim. Fala, Viga. O pior de tudo, Pilhado, o outro já disse, né, em uma determinada oportunidade, que quando você contrata um jogador ruim, é um problema que você está trazendo para o seu grupo. Não só porque ele é um jogador ruim ou um jogador abaixo da média, porque em algum momento ele vai ter que jogar. Porque machuca, desfalca, você tem 2 ou 3 competições paralelas e aí vai ter de dar oportunidade para esse cara. Agora, o que me chama mais a atenção, o que mais me espanta, Pilhado, é que a estratégia, eu só imagino que a estratégia seja do técnico, né? Porque se ele está à beira do gramado ali gritando e quer uma coisa diferente, que passasse a informação para os seus jogadores. A estratégia do Flamengo durante os 90 minutos, quase 100 minutos com os acréscimos, foi justamente bola quebrada no tiro de meta do Rossi para o Carlinhos. Isso é que me preocupa, porque você vê que o técnico, à beira do gramado, ou não está enxergando o jogo, ou montou uma filosofia, uma estratégia completamente equivocada para um jogo, numa partida de altitude. Não é para ficar com bola quebrada. O cara tem 2 metros de altura, não tá ganhando na cabeça, não tá fazendo a parede, não tá fazendo pivô. Vamos jogar no chão. Vamos trocar aqui 2, 3 passos. O Flamengo não conseguia ficar com a bola no pé. Não conseguia 2, 3 momentos de fração de segundo para tentar articular uma jogada. Então, a minha grande preocupação, eu venho dizendo aqui, é na formação, é na montagem do time do Flamengo. 1 ano de trabalho. E várias críticas aqui já foram feitas. Até o próprio goleiro Rossi, que hoje foi o herói. O Varela é aquele lateral nota 7. A dupla de zaga do Flamengo, pela estatura que tem, leva muito gol de cabeça, inclusive o elogiado Fabrício Bruno. O Ayrton Lucas é uma água fluida as costas dele, porque todo mundo entra e passa com uma enorme tranquilidade. O Pulgar tem momentos de oscilação. De La Cruz e Gerson não foram bem hoje. Estou citando apenas alguns jogadores. Agora, o que me chama a atenção é você montar uma estratégia para altitude, onde o Flamengo já jogou. No primeiro jogo da fase classificatória, tinha crateras, canyons, abismos para o Flamengo armar jogadas, articular e tocar a bola. Não fez. E hoje repetiu os mesmos erros diante do mesmo Bolívar, jogando a 3.600 e alguma coisa de altitude. Então, criar uma estratégia de quebrar a bola do goleiro para o Carlinhos durante 90 minutos, isso para mim é o cúmulo do absurdo e mostra o quanto o Tite está perdido nesse momento no Flamengo, viu, Pilhado?